Bom dia, povo lindo! Bom dia, Brasil! Está começando mais um Devocionando o Livro de Provérbios. Muito bom dia para você que já está aqui conosco. Deus abençoe sua vida grandemente. Você que está aí na sua cozinha, preparando o café da manhã. Você que está saindo para o trabalho, que está se arrumando para ir para o trabalho, mas está ouvindo aqui o Devocional. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua audiência, né? Eu quero te pedir para você deixar o seu like aqui pra gente. Se você já é inscrito, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, toca, se inscreva. Ativa o sininho de notificação e todas as vezes que tiver mensagem nova, o YouTube vai te avisar. Eu quero agradecer você, né? Você que está compartilhando o vídeo, quero te agradecer você que está compartilhando essa palavra de Deus com outras vidas. Você que deixa ser usado por Deus como instrumento, levando essa palavra abençoada todos os dias. Muito obrigada, Jesus é contigo. Deus abençoe você grandemente. E hoje, 28º dia, devocionando esse livro abençoado de sabedoria e conhecimento para a nossa vida. E eu quero te pedir para você ir buscar a sua Bíblia, a sua agenda, a sua caneta e vir anotar juntamente comigo. Hoje nós vamos fixar em um único versículo, mas eu sei que você vai aprender muito hoje, essa palavra de hoje. Todos os dias eu digo isso para você, sabe? Porque todo dia é um conhecimento diferente. Todo dia essa palavra, ela vem assim, diferente. Ela traz um conhecimento, uma sabedoria de coisas que a gente vive no nosso dia a dia e não presta muita atenção. Mas você vai ver como que eu tô falando para você é verdade. Vamos orar e dar ao Senhor nessa manhã nossa primícia a Ele, agradecendo por este dia lindo, agradecendo pelo sol, agradecendo pelo amanhecer, pela esperança que se renova, agradecendo pela nossa família, agradecendo pelo alimento, pelo ar que nós respiramos. Deus é com você, é com sua casa, o Senhor está contigo, agindo, operando em teu favor, mesmo que você não consiga ver. Antes de nós orarmos, eu quero te perguntar se você já comprou o seu e-book, o nosso livro digital 5 Chaves que Destravam Destinos. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você comprar esse livro. Eu sei que você vai ser abençoado, vai ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, literalmente. Você vai receber 5 chaves que eu vou te entregar. E a partir dessas 5 chaves, a sua vida vai ser destravada em 5 áreas da sua vida. Você vai ter acesso livre para ter uma vida plena diante do Senhor, em obediência, em confiança, em restituição, em perdão e em silenciar na hora certa. Então eu quero te convidar a acessar esse link que vai ficar aqui embaixo e através desse link você vai ser direcionado para a página onde o livro está à venda. Compre o seu livro, compartilhe com seus amigos e me marca aqui se você gostou. Coloca uma mensagem, diz se você gostou do e-book, compartilha com seus familiares, me manda uma mensagem no direct, compartilha comigo pelo Telegram, pelo nosso grupo no WhatsApp. Em nome de Jesus eu quero receber a sua mensagem, amém? Vamos orar ao Senhor e dar a Ele nossa primícia nessa manhã. Paizinho, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Deus, obrigada, Senhor, pela vida dos teus filhos. Eu quero te agradecer, Senhor, pela minha casa, pela minha família. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo livro que o Senhor me entregou, Pai. Senhor, tu sabes o quanto o adversário estava impedindo para isso não acontecer. Mas o Senhor colocou tudo no lugar, Pai. E eu sei que esse livro vai ser um canal de bênção para as outras vidas. Então eu quero te pedir nesta hora que ele vá, Senhor, como uma flecha em direção ao alvo. Pai, que cada filho teu nesta manhã possa receber o teu toque, o toque do teu Espírito Santo, possa falar o coração de cada um deles, eles serem transformados, terem uma mudança de comportamento, mudança de atitude, que a sua palavra, Senhor, ela seja usada, Pai, na sua vida, que através da tua palavra haja transformação e mudança na vida deles. Esse é o meu pedido, a minha oração. Leve em paz aqueles que estão indo para o trabalho, em segurança, guardando, protegendo, livrando do mal e do perigo. Seja com cada um deles. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém. Glória a Deus, que você possa dizer amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tá aí com a sua caneta? Então vem juntamente comigo. Eu dividi esse Provérbios de hoje, capítulo 28, na minha visão, em 2 capítulos
que tem dois temas principais. O primeiro tema é a sociedade e seus governantes. O segundo é a riqueza adquirida de forma indevida. E daí um tema para esse capítulo aqui, para esse versículo que nós vamos pensar. Nosso posicionamento cristão. O nosso posicionamento cristão. O nosso posicionamento diante da sociedade, o nosso posicionamento diante das pessoas, o nosso posicionamento diante dos nossos familiares. Você vai ver Deus falando aqui conosco através desse versículo de número 4 que eu separei aqui para você. Verso 4. Os que abandonam a lei louvam o ímpio, os que observam a lei o repreendem. Nessa minha tradução da King James, na tradução da Almeida diz assim: os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com ele. Provérbios 28, 4. Vejo que essa escolha aqui de como está sendo falado, de como nós vamos viver em decorrência a nossa posição diante dos problemas, a nossa posição diante de momentos, de circunstâncias, diante das pessoas, vai depender muito de como nós estamos diante de Deus. E isso aqui eu estou falando para os cristãos, mas para aqueles que não são cristãos, você vai ver que parece, né, e é de verdade, que não há como não ter consequência do erro, não há como não ter consequência de uma vida que não tem um relacionamento com Deus. Não há vida fora de relacionamento com Deus. O que existe é uma vida de falsidade, uma vida de mentira, uma vida de morte. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos no mundo, nós estamos mortos espiritualmente. Mas quando nós estamos em Cristo, nós renascemos de verdade. Nós vivemos de verdade. Então, isso que nós vamos ver hoje é Deus falando o proverbista falando de uma situação de alguém que vai estar confrontado com um momento, com uma circunstância, e decorrente dessa circunstância ele precisa ter um posicionamento. Nós vamos nos relacionar com muitas pessoas que não são cristãs e talvez nós tenhamos um bom relacionamento com essas pessoas, mas você vai perceber que vai chegar um momento, vai chegar uma hora que não tem como você não ter um posicionamento, não tem como você não se posicionar. E aí quando você se posicionar, você vai perceber que essa pessoa vai entrar em choque, vai entrar em conflito com você, porque são dois mundos diferentes, são duas pessoas e são dois deuses. Então, um é luz e o outro é trevas, e não há como a luz e as trevas andarem juntos. Então, o que Deus está querendo nos falar aqui, através da vida do proverbista, dessa escrita, é isso. Não estou dizendo que nós vamos brigar com as pessoas, não estou dizendo que nós vamos impor o que nós acreditamos, dizer que é verdade absoluta aquilo que nós acreditamos. Não é nada disso. Na minha ótica, estes excessos já mancharam a vida toda a nossa igreja, o nome de Cristo, o nome do Senhor. O que eu quero te falar é que está falando aqui nesse verso 4, é exatamente isso. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com ele. Então você vai entender que aqueles que não estão em Cristo, eles vão louvar aqueles que não estão, porque eles têm um posicionamento, eles têm a mesma visão, eles pensam igual. Então eles não vão ter brigas, eles não vão ter conflitos. Você vai ver isso na maioria das vezes. Mas quem está na lei, quem está em Cristo, vai contender uma hora ou outra com aqueles que não estão. E isto é fato, porque não há como ter união, mas também não há como viver em contenda. Então, o que a gente entende dessa passagem aqui é que os excessos de uma pessoa que tem uma religiosidade, talvez, ou
o tempo todo está entrando em conflito com alguém porque quer impor aquilo que acredita de forma drástica, de forma dura, vai sempre entrar em confronto com alguém e aí o nome do Senhor vai ser manchado, o evangelho vai ser manchado por causa de uma pessoa que vive o tempo todo tentando impor a sua vontade de forma dura. Nós precisamos viver essa palavra aqui, esse verso 4. O que é viver essa palavra? Você vai, com certeza absoluta, ter um confronto com alguém, mas de forma pacífica. Você vai ter, sim, que se posicionar diante de situações, mas de forma pacífica. Nós podemos ter um posicionamento, discordar do que o outro acredita. Sendo treva, sendo luz, tanto faz. O posicionamento independe disso, mas aqui nós estamos falando disso, de pessoas que são cristãs e daqueles que não são, do ímpio e daquele que vive em Cristo, que é o que a Bíblia está falando. Os que andam na lei, os que abandonam a lei louvam o ímpio, e os que observam a lei repreendem o ímpio. Então é disso que ele está falando. Você vai perceber que o proverbista quer dizer é que é a pessoa que vive em Cristo, uma hora ou outra ela vai ter um posicionamento que vai chocar com aquele que não anda segundo Jesus, que não vive uma vida em Cristo. O que eu creio é que em algum momento você verá claramente a separação entre os caminhos de Deus e os caminhos dos ímpios. E isso não tem jeito, vai acontecer. O que não pode acontecer é você entrar em confronto e esse confronto ser drástico, esse confronto ser duro, porque eu vou te ler uma passagem aqui do livro de João, capítulo 8, verso de número 10. Isso aqui é Jesus. Você pode sim se posicionar diante do pecado, você pode se posicionar diante das trevas, diante do ímpio, sem confronto, sem briga, sem atrito, sem contenda. Porque uma hora ou outra vai acontecer esse confronto. Mesmo que você tenha um bom relacionamento com alguém que não seja ímpio, pessoas que não sejam cristãs, que seja ímpio, mas você vai perceber que vai chegar um momento em que vocês vão ter um confronto, porque isso é inevitável. Note aqui nesse versículo 8, no capítulo 8, no verso de número 10, o que João está falando, as palavras de Jesus aqui. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Jesus estava dizendo: você tem pecado? Você pecou? Você era uma adúltera? Você estava em pecado? Mas aonde estão aqueles que estavam te acusando? Aonde estavam aqueles que estavam apontando o teu erro? Aqueles que estavam se posicionando diante do pecado de forma dura, querendo matar, querendo apedrejar? Aonde estão eles? Aí ela diz: já foram embora, né? Vamos falar assim, trazer para cá, para essa palavra mais clara. Não tem ninguém. Aonde estão os que te acusam? Aí ele diz para ela: nem eu te acuso, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. A mulher entendeu o que o Senhor estava falando com ela. Jesus teve um posicionamento diante do pecado, mas ele não acusou, ele não ofendeu, ele não brigou, ele não disse que ela era uma adúltera, ele não disse que ela era isso, ele não fez nenhuma acusação. Ele simplesmente perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena, ninguém te condenou. Disse ela: não, Senhor, nem eu também te condeno. Jesus estava perguntando a ela para que ela refletisse o erro dela e assim pudesse haver uma mudança e assim pudesse haver uma transformação. Deus quer que nós sejamos transformados, Deus quer que nós sejamos mudados, transformados pelo poder da palavra, não transformados pelo poder de um posicionamento duro, drástico, severo,
aonde essa pessoa nunca mais vai querer ver Jesus, nunca mais vai querer ter um relacionamento com Cristo, talvez nunca mais queira entrar numa igreja, num templo, num santuário, porque ela ouviu de alguém uma palavra dura, uma palavra que acusou, uma palavra sem amor, uma palavra sem piedade. Então essa pessoa não vai querer ter vida com Deus, porque ela foi maltratada, porque ela foi acusada, os seus pecados foram jogados em rosto, e Jesus não faz isso. Jesus é aquele que se posiciona diante do pecado sem te ofender, e é isso o que nós devemos fazer. Jesus tratou ela com uma forma amorosa e pacífica, sem agredir a mulher, e ele a levou ao arrependimento. Essa nossa posição enquanto cristãos. Nós temos sim que nos posicionar diante do pecado, mas de forma pacífica, de forma amorosa, sem dureza, para que a pessoa entenda que ela está errada e que ela precisa de mudança. Você está se posicionando enquanto cristão. Você está se posicionando diante do pecado, mas de uma forma pacífica, com amor, porque se o próprio Jesus não acusou, não condenou aquela mulher, quem somos nós? Vamos ver o posicionamento de Jesus diante daqueles homens que estavam ali querendo apedrejar, diante daquele povo que estava ali querendo apedrejar aquela mulher, por causa do erro dela, por causa do pecado dela. A posição deles era de juiz, e Jesus estava ali com toda a mansidão e com todo o amor que só Ele tem. E Ele fez com que aquela mulher fosse conduzida ao arrependimento e a vida dela tivesse sido transformada pelo poder da palavra, pelo amor, pelo cuidado. Ela foi conduzida ao arrependimento. Que essa palavra possa tocar em você, que você não entre em confronto, que você não entre em posicionamento de forma errada, que você se posicione sim diante da sua casa contra o pecado, contra o adultério, contra a prostituição, contra qualquer tipo de pecado, mas de forma pacífica, amorosa, que você bata de frente sim com o pecado, porque esse é o nosso posicionamento enquanto cristãos, mas de forma amorosa. Porque assim você vai trazer essa pessoa ao arrependimento, à mudança e à transformação, que é o que Jesus quer. Amém? Que essa palavra possa ficar aí, gravada na tábua do teu coração, cravada assim, ó, de forma a que todas as vezes que você queira voltar àquela pessoa dura, que vive brigando com o outro, no posicionamento errado, que você possa perdoar, que você possa mudar e que haja uma transformação em você. Em nome de Jesus, nesta manhã, através dessa palavra, essa é a minha oração ao Senhor pela sua vida. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por esta palavra abençoada. Eu falei que essa palavra era uma palavra transformadora para a nossa vida nesta manhã. E eu sei que a partir dessa palavra você vai mudar algo dentro de você. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos por esse tempo da tua presença. Obrigada pela tua bondade, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, mesmo quando nós queremos, Senhor, agir de forma tão dura com os nossos irmãos, de forma tão pesada, Senhor, com aqueles que ainda não te conhecem. E assim nós afastamos eles do Senhor, da tua presença, Pai. Nos ajuda a amar o nosso próximo. Nos ajuda a amar os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida contigo, uma vida de amor, uma vida de paz, Senhor. Uma vida de pessoas que vivem de fato a tua palavra. Isso é o que eu te peço, Senhor. Essa é a minha oração nesta manhã e a minha gratidão ao Senhor por este momento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, até amanhã, às 8h30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui comigo, Deus te abençoe.